Bem, olá pessoal, tá? Essa daqui faz parte dos nossos conteúdos para a V2, a aula de metodologia do handebol escolar, tá? Então a gente está direcionando esse conteúdo para a V2. Diga-se de passagem, como vocês terão aí, depois que o calendário sair, as aulas práticas, eu já estou adiantando, deixando esse conteúdo gravado para lançar logo para vocês, para não ter problema. Então, como vocês sabem, já do conhecimento de todos, vocês teriam aulas na prática, e enquanto estavam na prática o professor já deixaria o conteúdo gravado para a V2, tá bom? Então vocês já ficam aí com esse conteúdo de handball adiantado, tá? Então, só para vocês poderem visualizar, já vou começar aqui falando, né, sobre a nossa aula, o conteúdo, metodologia do handball escolar. Então a gente vai entender como jogar, tanto as orientações para o jogo individual, como também orientações para o jogo coletivo dentro do handball. Bem, então nossa aula é sucinta, ela começa desde a posição de base do goleiro, tá? É uma posição que deve adotar o goleiro para ter uma boa predisposição a ações futuras. Então, se a gente está falando como jogar, o goleiro tem que entender quais as ações que ele pode realizar e quando realizar, tá? Então, a situação é o lugar que deve colocar-se o goleiro para suas intervenções em função do jogo, em função do desenvolvimento do jogo. Então ele tem que estar num estado de predisposição para realizar assim as defesas, tá bom? A partir disso, nós temos a posição de base para bolas situadas nas áreas centrais. Então, o posicionamento, cabeça erguida com um bom campo visual, braços para arremessos frontais em posição de cruz à altura do peito, tá? Seria esse posicionamento aqui. Para arremesso das pontas, braços mais próximos à trave, à altura do ombro e o antebraço, então teria um posicionamento mais lateralizado, próximo à altura da trave, do ombro e do antebraço em posição vertical, com o outro braço estendido à altura do peito. Então geralmente o goleiro vai ficar nesse posicionamento aqui, tá? Então, tronco ligeiramente inclinado para a frente, pernas ligeiramente flexionadas e dispostas simetricamente, tá? Nós temos também uma posição de base para bolas situadas nas áreas dos pontas. A cabeça, tronco e pernas adotam a mesma posição básica descrita anteriormente, já falou. Braços, um mais próximo da trave, que se colocará à altura do ombro, e o antebraço em posição vertical, e o outro se colocará estendido em direção oposta à trave mais próxima, para impedir que aquela bola passe entre a trave e o goleiro, tá? Então por isso que ele fica próximo, posição de vertical aqui, a palma da mão estendida, para poder realizar essa defesa. Então, na situação, o goleiro deve colocar-se num ângulo formado pela bola, né, e as traves do gol. Quanto maior for o ângulo de arremesso, o goleiro deve adiantar-se para reduzi-lo, ou seja, se aproxima um pouco mais, tá? A distância para adiantar-se está determinada pela comodidade do próprio goleiro e que não representa risco para um melhor tempo de reação. Então ele também não pode avançar demais, é claro que ele reduz aí o ângulo de arremesso do adversário, mas também não pode recuar demais. Ele tem um meio termo entre o avanço e o recuo para poder fazer a defesa. Intervenções é o gesto consciente que o goleiro deve empregar para conseguir defender a bola, né? Entendendo por defesa a ação que o goleiro realizar para evitar que a bola penetre em seu gol, tá? Os componentes das intervenções são bloqueio, que é uma defesa e um controle simultâneo, amortização, tudo isso em relação à bola, tá? Amortização, que é a defesa e o controle sucessivo do objeto, no caso a bola. Desvio, que é a interceptação da trajetória do arremesso, porém sem defesa e controle. E o rebater, que é a troca do sentido da trajetória da bola, porém sem defesa e controle. Algumas disposições para a defesa dos arremessos. Nós temos aí arremessos que são a meia altura, geralmente ele vai estar utilizando um braço e uma perna, tá? Ele coloca um braço um pouco mais baixo do que a linha do peito e faz essa abertura da perna indo em direção à mão, para poder ter um fechamento dessa defesa, tá?
Nos casos de arremessos mais altos, né, geralmente quem vai fazer um arremesso alto, que ele está em suspensão, ele arremessa muito a bola para baixo, tá, e não para cima. E aí o arremesso baixo, o goleiro busca o canto da trave, né, estende a perna e vai lá embaixo buscar com dois segmentos, seria um braço e uma perna, pode ser do lado direito, pode ser do lado esquerdo da quadra. E os arremessos dos pontas, né, como eu disse, ele fica muito próximo da trave, ligeiramente com o antebraço voltado para cima, e quando acontece esse arremesso, ele vai saltar da mesma forma, sempre juntando a perna com a mão, tá? Para poder ter uma melhor defesa. Beleza. Dando agora início às nossas orientações para o jogo individual, né? Que são as prioridades de um jogador com bola no ataque. O que é que um atleta, um jogador, um aluno deve fazer, né? O que é que ele deve priorizar quando ele está com a bola numa situação de ataque? Então, um jogador com bola ele deve fazer se pode arremessar, se arremessa e se não pode. É uma das primeiras situações ou prioridades. Passa, se ele não vai arremessar, é claro que ele tem outras opções. Tipo, passar a bola. Se ele vai passar, a quem ele vai passar? Ao companheiro melhor situado. Quem é o companheiro melhor situado? São todas situações de jogo que ele deve jogar com bastante destreza e rapidez para que o arremesso, o passe seja preciso, tá bom? Então, dentro disso, se eu vou passar a bola para um companheiro meu, eu tenho que passar para o que está melhor situado. E como julgar quem é o companheiro que está melhor situado? No caso, o que está livre do oponente. Se há dois sem oponente, o que está mais perto do gol adversário deve ser priorizado, tá bom? Se há dois companheiros na mesma situação, ao que tem maior ângulo de arremesso, observem, são cada uma das situações que você entende qual é o melhor companheiro situado, tá? Se não pode passar, driblar a bola protegendo, e se não pode driblar, o que é que ele vai fazer? Proteger a bola provocando a falta do adversário. Então são situações que o jogador que está em posse de bola no ataque deve realizar durante essa ação, tá bom? Beleza, Kleber. Então, nós vimos aí as situações, as prioridades dos atletas, dos jogadores, dos alunos que estão numa situação de ataque. E quem está em defesa, o que é que ele deve priorizar? Um defensor deve priorizar tratar de tirar a bola do adversário regularmente. Se não, pode, né? Então, as situações de forma regular, sem sofrer, sem causar uma falta, sem levar às exclusões, tá bom? Então, para que ele consiga fazer isso, né, ele deve evitar a ação ofensiva do atacante, se não pode, né? E se ele não pode evitar, dificultar a ação ofensiva do oponente, reduzindo sua efetividade o mais que for possível, tá bom? E agora, situações de jogo individual nós já vimos, mas nas situações do jogo coletivo, tá? O que é que a gente deve fazer? As ações, né? Tá apontado a laser para ficar mais fácil situar. As ações defensivas ou a defesa inicia quando se perde a posse de bola, que a gente já discutiu em várias situações, né? E o ataque quando se recupera a posse de bola. Isto que foi dito parece fácil, porém se torna difícil na hora de conscientizar as crianças que esta é uma realidade básica do jogo. Eu, na minha própria experiência ministrando conteúdo de handball para séries iniciais, né, primeiro ao quinto, torna-se até complexo no início, muito por conta do aspecto do egocentrismo. A bola é minha, eu quero. Então, às vezes, quando o aluno recupera a bola, em vez dos meninos retornarem para a defesa, né, perdeu o posse de bola, ele tem que retornar para o campo para fazer a defesa. Eles acabam indo em cima da bola, tomar a bola do adversário, e isso não pode, tá? Então, as primeiras etapas, taticamente falando, devem tratar de orientar as crianças por meio do jogo em que a posse de bola representa avançar para o gol adversário e que perder a bola representa defender o próprio gol. É aquele conceito. Estou em posse de bola, vou atacar. Perdi a posse de bola, não devo tentar recuperá-la. Eu tenho que voltar para o meu campo de jogo e proteger o meu próprio gol, tá bom? Isso daí já entra naqueles primeiros conceitos básicos de defesa e ataque, tá?
Então, as ideias básicas do jogo devem ser divertir-se jogando, tá? Quando for ensinar o handball. Ataques orientados para frente, que é o gol adversário. Se você está em posse de bola, você só vai atacar para frente, né? Passes também para frente, jamais para trás. Evitar agrupamentos em volta da bola, o que acontece muito com crianças de menor idade, tá? Muito por conta do que eu falei para vocês, do egocentrismo. Ele pega a bola minha e os demais vão querer tomar e fica aquele enxame de mim querendo tomar a bola, sendo que numa situação de jogo isso não deveria acontecer, tá? Defesa com o objetivo de recuperar a bola, proteger o próprio gol, né? E em uma segunda fase, o que é que a gente pode fazer? Atacar organizadamente, tá bom? Isso aqui são todos aspectos que podem nos ajudar a trabalhar o handball. Então, atacar de forma organizada já entra nos sistemas básicos. Ah, Cleber, que sistema é isso? A gente vai ver mais pra frente, tá? Sistema de ataque e de defesa por zona, meia zona, quadra inteira, tá bom? Por posição. Companheiros para jogar, que seriam o apoio. Buscar espaços livres para penetrar e receber a bola através do desmarque, né? Da finta. Início do contra-ataque, quando eu estou na defesa, peguei a posse de bola, eu vou realizar um contra-ataque, né? Responsabilidade defensiva, todos devem defender. Então, não é só um atleta que deve retornar para o campo de defesa para proteger o seu gol. São todos que devem correr voltando, tá bom? Início do jogo com objetivos. Então aí a gente viu de forma bem rápida, básica e simples nosso conteúdo voltado a orientações de como desenvolver o handball através de uma situação individual e das situações coletivas. Diga-se de passagem, nas séries iniciais você pode começar individual, depois joga para o coletivo, tá? Para que cada um saiba o seu papel, o que fazer, como fazer e quando fazer, tá ok? Então a gente encerra aqui esse nosso conteúdo. Nos veremos em uma próxima aula dando continuidade ao conteúdo do handball.